Paz, meus irmãos, boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre um texto que está falando muito no meu coração, de uns dias para cá, que se encontra em Apocalipse 16, especialmente o versículo 13. E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Esse Apocalipse 16, ele é uma continuação do capítulo anterior, né? Que são 7 anjos com 7 flagelos, né? E aqui do versículo 12 ao 16, do capítulo 16, fala do sexto flagelo, né? E no versículo 12, fala o seguinte, que veio o anjo, né? O sexto anjo, derramou sobre o grande rio Eufrates e suas águas secaram, né? Derramou sua taça, suas águas secaram, a fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente, né? Apocalipse, para quem tem o Espírito Santo de Deus, isso aqui não é coisa difícil de se explicar e nem de entender, né? Sempre tem mensagem na língua figurada, muitas mensagens na língua figurada, né? Então, o apóstolo, quando ele escreveu isso aqui, ele usou muito de símbolos, né? Como aqui, por exemplo, né? O que é esse rio? O que significa? Qual o significado desse rio aqui, esse rio Eufrates? O significado dele secar, né? E para os reis do Oriente vir. O que acontece é o seguinte: no antigo Oriente, o rio Eufrates, ele era como se fosse ali tô ajeitando um livro aqui, a Bíblia aqui. O rio Eufrates, ele era como se fosse funcionava como se fosse uma barreira, o Eufrates e outros rios lá, né? Ele colocava limites, né, entre a terra prometida ali, a Palestina, aquele meio ali, na região de Israel, os povos inimigos, né, que eram os povos pagãos, né, do Ocidente, né, que vinham de nações do Ocidente, por ali, e do Oriente. O rio secar significa que essa barreira que dividia, né, ela foi rompida, né? Essa barreira é como se fosse um muro que dividisse o povo ali naquela época. Porém, esse muro foi derrubado, né? De uma maneira mais simples de entender. E esse muro sendo derrubado, as pessoas têm um acesso mais fácil de passar, né? O Eufrates, né, no seu ápice ali do Império Parta, ele se estendia desde as margens do litoral norte do Eufrates, né, no atual sudeste da Turquia, ao leste do Irã, e dominava também a rota comercial que ligava o Império Romano à bacia mediterrânea e ao Império Han da China, né? Essas são as informações que eu peguei aqui, porque se não tiver um pouquinho da geografia e um pouquinho da história, fica muito difícil compreender o texto, né? Então, meus irmãos, o que dividia aquilo ali foi, né, o que dividia o povo judeu ali na época, o que dividia aquela terra ali das outras nações, era aquele rio, né, o Eufrates. Tem mais um outro lá, eu esqueci o nome agora no momento, mas aqui a palavra de Deus fala o seguinte, né, que suas águas secaram, a fim de que preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente, né? Esses reis são
inimigo do povo de Deus, né? Ali no contexto histórico ali, né? Eram os reis que eram inimigos do povo de Deus. Os judeus tanto acreditavam que Deus protegia Israel, né? E as outras nações eram comandadas pelo diabo, por demônios, né? Então, o que que acontece? Olha, no versículo 13, diz o seguinte: E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, né? Então, aqui sai três espíritos aqui da boca do dragão, né? O dragão já falado anteriormente, nos capítulos aqui anteriores, né? O dragão aqui é uma figura de Satanás, né? E só que o problema é que aqui ele está agindo como se ele fosse um agente de Deus, né? Para derramar juízo sobre as pessoas. Esse é Deus usando o próprio diabo para derramar juízo sobre as pessoas, né? Se vocês lerem o capítulo anterior e alguns versículos anteriores, vocês vão entender o motivo, porque as pessoas adoraram, deixaram de adorar a Deus para adorar o maligno, né? O sistema, né? As rãs, né? Eram um símbolo negativo, né? Eu separei aqui algumas referências, por exemplo, né? Ó, no contexto das rãs, né? É uma alusão à praga do Egito, né? É a segunda praga do Egito, em Êxodo 8, né? Citado em Êxodo 8, do 5 ao 7, né? E aqui, como eu disse, o dragão, ele é agido a impelir como um agente de Deus, né? Ele é impelido a agir como um agente de Deus, né? Então, essa guerra, esse espírito, né? Esses exércitos, esse espírito de Belial, são contidos, esses reis, são nações apóstatas, né? Nações apóstatas, né? Aqui, para a gente ter uma aplicação mais simples, a gente, como aqui no versículo anterior, as águas se secaram, né? E aqui tem um ajuntamento desse povo. No capítulo 13, tem um ajuntamento deles, né? Do dragão, o falso profeta, né? E a besta, né? No versículo anterior, as águas se secam. No versículo seguinte, eles se unem, né? Aqui se forma a trindade satânica, né? Que é o sistema, né? O nosso sistema mundano, né? O diabo e o falso profeta, né? Então, quando isso acontece, esses espíritos que saem da boca deles, a ufologia chama de extraterrestre, né? Os ETs, aqueles bichinhos, a cabeçona, cabeça assim meia, sei lá, parecendo uma abóbora e uns olhões bugalhados assim. Esses são as rãs aqui, mencionadas aqui, né? No versículo 14 vai dizer o seguinte: ora, são espíritos de demônios, né? Que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Senhor, no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, por que Deus permite isso aqui, né? Nós temos aqui umas imagens de juízo na escritura, né? Em Joel, Sanfonias 3:8, eu vou ler só Sanfonias 3:8 aqui. Sanfonias, deixa eu ver se eu achei ele rapidinho aqui. Oséias, Amós, eu vou ler Joel, eu achei mais rápido aqui. Joel 3, versículo 2.
Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas contenderei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Israel é quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Né? Versículo 11: Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Deixa eu achar que Sinfonias aqui está aqui, logo aqui do lado, pertinho aqui. Né? Sinfonias 3:8. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação ou a minha ira, né? E todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo, né? Isaías 43 também fala um pouquinho sobre isso. Eu estou pegando as referências aqui para a gente ter uma ideia do que é juízo. Isaías 43, 9. Isaías 43, 9 vai dizer o seguinte: Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, verdade é. Né? Como também ocorre isso no dia do Senhor, em Amós, né? Amós 5. Amós 5 também fala um pouco sobre o dia do Senhor. Amós 5, acho que eu já até passei por ele aqui. Ageu, Sinfonias, Abacuque. É que eu sou meio ruim de Bíblia, vocês têm um pouquinho de paciência. Amós 5, isso. Eu não preparo muito antes de fazer esses vídeos. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando numa casa, a sua mão se encostasse à parede e fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade, sem nenhum resplendor? Aqui eu li um trechinho de Amós 5, do 18 ao 20. Né? Porque se a gente pegar as imagens de juízo de Deus, né, pelos profetas, profetizado pelos profetas ali no Antigo Testamento, né, aí não tem como, e pegar um pouco da geografia, igual eu citei aqui no início, né, não tem como você errar a interpretação da Bíblia, não tem como. Por quê? Porque aí você pegar também um pouquinho do contexto histórico, né? Você pegar o contexto histórico do que aconteceu ali, do que era, como que era, não tem como você ter uma ideia errada sobre as escrituras, né? As ideias erradas, as heresias, elas surgem quando as pessoas pegam um versículo só e saem fazendo doutrina, dogma, esses trem por aí, né? Mas enfim, o que isso vem trazer para nós hoje, né? Esses espíritos que faz milagres, né? Essas águas que se secaram, né? Quando a gente volta um pouco na história da igreja, a gente vê que a palavra de Deus ela sempre foi resistida, né? O pessoal, a maioria das pessoas sempre resistiram. Tanto os judeus na antiga aliança, né? Muitos deles resistiram. Como hoje as pessoas rejeitam a mensagem de arrependimento, a mensagem de santificação, né? Na verdade, isso nem pregado mais não está sendo, porque é raro a gente ver uma mensagem de arrependimento, né? Porque os evangelhos dizem o seguinte, que Jesus começou a pregar, arrependei-vos, né?
E não dizendo, olha, Deus te ama, né? João Batista também é a mesma coisa. Não começou pregando, olha, Jesus te ama. Não, ele começou pregando, arrependei-vos porque é chegado do reino do céu. Então, Jesus também continua a mesma coisa. A pregação dos profetas, a pregação deles, de Jesus, João Batista, a pregação dos discípulos de Jesus, sempre foram a mesma. Né? Arrepender. Por que arrepender? Porque o problema é que as pessoas têm uma ideia errada do que é arrependimento. A maioria das pessoas pensa que arrependimento é tomar um fardo que você não vai dar conta de carregar, né? Você tomar a sua cruz, por exemplo, seja uma coisa que o céu se torne enfadonho, né? Então, essa é a ideia que a maioria das pessoas tem de arrependimento, quando é totalmente o oposto disso aí, né? É claro que quando acontece a regeneração no homem, né, no ser humano, o próprio Deus, ele tira da gente a vontade de ter as práticas de pecado que a gente fazia antes. É o próprio Deus que tira, né? Daí cabe a gente ir se separando, e se santificando para ele, correto? Mas voltando ao texto, para não desviar muito do foco aqui, quando a gente lê a história da igreja, a gente vê que ali estuda um pouco sobre a história da igreja, a gente vê que sempre houve uma divisão. Por quê? Assim como no dia de Jesus, os fariseus instruídos, escriba, né, que esse camarada lá inteligente, intelectuais lá da fé, eles eram tão arrogantes a ponto de rejeitar a mensagem, né? E hoje também não é diferente, né? Hoje também não é diferente. A gente vê, por exemplo, quando surgiu aquelas pessoas que resistiram, que aquelas pouquíssimas pessoas, os pré-reformadores, né, ali no catolicismo, os pré-reformadores que vieram antes de Lutero, os que vieram depois, sempre foram poucas pessoas, não foram muitas. E, consequentemente, os intelectuais que se dizem sábios, né, inteligentes, eles rejeitam esse tipo de mensagem, né? Eles costumam falar para os outros, né? Eles costumam, às vezes, falar para os outros. Muitas das vezes, nem sempre falam, né? Usa mais de dogmas e doutrinas. Mas aí foi havendo divisão. Houve divisão dentro da própria igreja ali no tempo de Constantino, né? Se não me engano, o outro imperador era Teodósio I, se não me engano, se não me falha a memória, né? Em meados de 318 depois de Cristo. E foi por ali. Eu não me lembro se foi certamente em 318, talvez tenha sido um pouco depois. Depois só dá uma olhadinha lá na história da igreja que vocês vão saber, né? Ou se quiser também depois eu pesquiso lá e manda aí. Mas aqui, nesse texto, está falando que esse divisor de água, essa coisa que dividia, né, o povo de Deus, né, do restante do mundo, essa coisa foi derrubada. Essa coisa foi derrubada. Esse rio aqui, esse rio secou, né? E o que a gente vê aqui em Apocalipse 15 e 16, desses 7 flagelos aqui, eles são um juízo sem misericórdia, né? Porque quando fala das trompetas, nos textos anteriores ali tem juízo de Deus, mas com misericórdia. A gente vê que os peixes são destruídos, mas não são totalmente. Aqui seca tudo, né? O rio seca tudo, né? As coisas que fala aqui são todos juízos sem misericórdia, né? Mas tendo essas águas secado, o que acontece? O que acontece quando essas águas se secam, né? Quando isso aqui, esse limite que divide o povo cristão, né, do povo mundano, né, dos filhos de Belial, né, como diz a Escritura, o diabo, ele vai pregar o evangelho, certo? E da boca dele vai sair esse espírito para pregar o evangelho. Alguns podem até achar isso esquisito, mas não é, mas ele pregou para Jesus, né?
Aí vem o falso profeta, né? Que, de acordo com a escritura aqui, né, é alguém de Roma, né? Provavelmente um papa, sei lá, um bispo desses aí. E também tem um sistema, que é a besta, né? A marca da besta, que muita gente tem várias explicações por aí, mas o que eu acredito ser, o que eu creio ser, que isso é na consciência, porque há algum tempo atrás eu já estive na mão do diabo, eu sei como é que é, tá no mundo e sei como é que é, tá nas mãos de Deus. Né? Porque quando a gente está no mundo, a gente faz o que o mundo pede, a nossa carne pede. Mas quando você está em Cristo, não faz mais, porque o próprio Deus tira a gente de lá. Ele tira e coloca na gente o sentimento de nojo das coisas que a gente fazia antes e escreve as leis dele no nosso coração. E é isso que acontece. Né? Você pode até não dar nenhum crédito para a Bíblia, mas eu dou. Então, quando isso aqui acontece, meus irmãos, dentro da igreja, hoje a gente vê isso aqui, claramente, né, nos nossos dias. Isso aqui não é mistério para ninguém. A gente vê milagre dentro do paganismo? Vê. A gente vê milagre no paganismo, né? A gente vê milagre na igreja católica, né? A gente vê milagre nesses falsos profetas que se dizem cristãos evangélicos, mas não são, são apóstatas, né? Aqui são espíritos malignos pregando no meio desse povo, fazendo milagre. Né? Católico, se morrer, vai para o céu? Não vai. De acordo com a Bíblia, não vai. Infelizmente, eu tenho muitos parentes, né? Já preguei para eles, para todos. Já falei, não deram ouvido, né? Também bati a poeira da chinela. É assim que a coisa acontece, né? Porque são enganados e falam que, como eu tinha aprendido antes também no catolicismo, que existe um dia de julgamento para tudo, né? Que Deus vai julgar tudo, mas esse julgamento aqui é para juízo, né? E o julgamento de juízo é para a pessoa ser lançada no lago de fogo, né? Os que estiverem no inferno vai sair de lá e ser julgado e lançado no lago de fogo, né? Apocalipse 21, se não me engano, fala isso aí. Então, hoje, né, pela falta de discernimento, né, é que também tem muita gente que busca, tem muita gente que gosta, tem gente que anda atrás de milagre, dessas coisas, né, essas coisas que o mundo oferece, né? E Deus, ele entregou o povo a isso. Não, vocês querem isso? Então toma. Foi isso que Deus fez aqui. Ele permitiu que o diabo agisse para ele, né, trabalhasse para ele, né, o falso profeta e a besta. Então está o sistema, né, o sistema mundano, o diabo e o sistema religioso, né, os três juntos, os três unidos, né, tá pregando em paz e amor para tudo quanto é lado, né, mas a gente sabe, quem lê Bíblia sabe que esse povo eles estão enrolados, né, porque no final das contas esses três poderes aí, essa entidade aí, ela se reúne, né, aqui no versículo 16 diz o seguinte: então os três espíritos se reuniram em um lugar que, em hebraico, é chamado Amargedon, né? Então esses três espíritos eles se reúnem para lutar contra Deus. Olha quem que eles vão lutar contra, né? Acredito que vai ser um tempo perdido para eles, né? Mas no versículo anterior, no 15, o Senhor nos deixa um alerta: eis que venho como vem o assaltante, né? Em outra tradução, eis que venho como ladrão à noite, né? Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva as suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público, né? O que é esse manter as suas vestes, né? Em outro texto, acho que é Apocalipse 1, 3, se não me engano, por ali, vai dizer o seguinte: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, né? E tem várias exortações na palavra de Deus para os crentes verdadeiros, né? Não os crentes igual o diabo aqui é, não, porque o diabo também faz milagre, né? Existem várias exortações para a gente se manter em vigilância, orar, vigiar, né? Coisa do tipo, né? Porque as nossas vestes, essas vestes que ele nos deu, né?
para que nós não venhamos perder elas, nem dormir sem elas, né? Porque se ele vier, aqui como, se ele vier não, que ele vai vir, né? Que diz que ele vai vir como um ladrão à meia-noite, né? Um ladrão à noite, eis que vem como um assaltante, né? Na minha outra Bíblia ali diz, eis que vem como um ladrão à noite. Em outros textos ele diz, eis que venho sem demora, né? Então, aqui, irmãos, nós temos um problema sério, seríssimo. Por quê? Porque a maioria de nós que professamos a fé em Jesus Cristo não temos discernimento de espírito. A maioria de nós. Isso é uma vergonha para nós. Por quê? Muitos de nós somos enganados, sim, né? Muitos de nós somos enganados, né? Como eu disse, eu tenho pessoas, familiares meus, católicos, né? E são muitos. Nós nascemos num berço idólatra, né? Pessoas que praticam iniquidade, né? A iniquidade é praticada, né? Pessoas que andam 700, 1000 quilômetros, até mais, de 1000 às vezes, para praticar iniquidade, né? Para ir atrás de uma boneca feita de barro, ou de gesso, ou de cimento, sei lá. E isso é iniquidade, né? Porque a palavra de Deus, lá no profeta Oséias, quando Deus fala, não suba a Bet-Aven, né? Oséias 4,15, se não me engano, se eu só conferir aqui. Bet-Aven, meus irmãos, significa casa de iniquidade, né? Casa de iniquidade. Isso, não subais a Bet-Aven e não jureis dizendo, vive o Senhor. Porque Bet-Aven significa casa de iniquidade, né? Casa de idolatria. Então, casa de idolatria e casa de iniquidade é a mesma coisa, né? Então, eu fui criado assim, né? Só que pela misericórdia de Deus, ele me tirou de lá, né? Muitos, às vezes, me taxam como protestante, não sei o quê. Eu não ligo para nenhuma dessas críticas, eu não ligo, né? O problema maior é a pessoa andar atrás de um demônio, né? Para obter cura, né? Para obter uma bênção ali, uma cura, um trem assim, um milagre, né? Um sinal ali, e ela viver enganada achando na consciência dela que aquilo ali é de Deus, e não é, né? Não só lá, mas também no meio evangélico hoje, misericórdia, né? Acredito que hoje nós temos mais falsos profetas no meio evangélico do que dentro da própria igreja católica hoje, que essa ruma de padre que eles têm para tudo quanto é lado, né? Que a quantidade de pessoas que são enganadas, misericórdia, né? Pessoas que dizem ter dons e não sei o que, e revela, e o pau vai torando, mas você vai ler um texto bíblico, camarada, ele não tem discernimento nenhum na palavra de Deus, né? Então isso para mim já não vem de Deus, não vem. Por quê? Vai fazer agora 4 anos que o Senhor Jesus, pela misericórdia dele, ele me converteu à palavra dele, né? Eu não tenho inveja de pregador nenhum, não sou pregador, né? Deixar isso bem claro. Mas o conhecimento que Deus me deu da palavra dele, né, é que me direciona. Eu sei muito bem quando o camarada está pregando pela carne, quando ele está sendo usado pelo diabo e quando o pregador está pregando da parte de Deus, né? Isso é meu? Não. Isso é misericórdia de Deus na minha vida. Mais nada, né? Porque eu, por mim mesmo, eu estava lá ainda, né? O problema é que eu fui convertido verdadeiramente. Eu não fui para uma igreja apenas para fazer parte de um grupo social ali, para manter algum status. Não preciso disso, né? Não preciso disso, nunca precisei, né? Não é orgulho, não é orgulho. Acontece que salvação vai além de religião, muito além de religião. Aqui a gente vê, nesse cenário aqui de Apocalipse 16,
principalmente nesse versículo aqui, ó, do 12 ao 16. A gente vê o diabo trabalhando junto com o sistema e junto com a religião, né? E eles fazem milagres. Eles fazem milagres. Religião não te religa a Deus. A única coisa que te religa a Deus é a palavra dele, é o evangelho, né? É as cartas que são direcionadas para a igreja, né? Para a igreja ter uma ética, uma doutrina, né? É isso aqui que te liga a Deus. Isso te religa a Deus, né? Mais nada. Amém? Espero ter ajudado em alguma coisa. Eu não vou falar muito, não vou estender muito, senão isso aqui é muita coisa, né? Eu só falei um pouquinho por cima aqui, porque se for aprofundar mais um pouco aqui, vai demorar mais. Eu iria gastar 1 hora e o vídeo ia ficar muito comprido. Amém? Fica com Deus. Espero que Deus dê a vocês discernimento, quem ouvir esse vídeo. Espero que Ele converta vocês verdadeiramente e que vocês venham ter sabedoria, né? Discernir se o profeta que está falando para você, se ele é de Deus ou se ele é um espírito do diabo, né? Mesmo que venha fazer milagres, né? Mesmo que venha ter curas ou falsas libertação, que tem demais por aí, né? Deus abençoe cada um de vocês.